noite, Moçambique. É assim que inicia mais uma edição do nosso programa Debate Político este domingo. E como tem sido aqui na casa, trazemos temas que marcaram a semana e juntos vamos debater. Falo dos meus convidados. Mas antes vamos para os temas que vão destacar a edição desta noite. Vamos acompanhar. Muito bem, esses são os temas que marcam o debate político de hoje. Conforme fiz menção, já se encontram aqui os meus convidados para que juntos possamos fazer aquilo que é análise exaustiva de temas que terão marcado a semana. Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores, e agradecer também a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Sobretudo os telespectadores desta televisão. Obrigado. Obrigado. Shirinza, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Em especial os telespectadores que nos acompanham a partir de casa e bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Obrigado, Camilo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Desde já convido a todos que nos estão a ver, a fazer parte deste debate, cumprimentar o painel que está aqui e desejar a todos um bom debate. Obrigado. Já estão aqui os nossos convidados, conforme mais uma vez fiz menção, assim que nos acompanha através do Facebook, YouTube e também pela TV Cabo. Muito obrigado. Eu sei que há aqui, portanto, muita ansiedade por parte dos nossos internautas e se faz aqui a seguinte questão: o porquê de não estarmos noutras plataformas. Este mês a FTV poderá estar na TMT. É uma novidade que nós deixamos ficar aqui para aqueles que acompanham e têm acompanhado o nosso programa. Camilo, muito boa noite. Há um ponto prévio antes mesmo de irmos ao encontro dos nossos temas. Sim, trago um ponto prévio, mas primeiro ia pedir desculpas aos telespectadores pelo lamentável incidente que tivemos no final do programa passado. Aquilo não abona nada naquilo que nos propõe neste programa. Não é aquilo que são os nossos valores, sejam familiares, sejam partidários, e até como cidadão de uma sociedade, não é aquilo que nos vangloriza, não é aquilo que nos faz crescer como pessoas e, acima de tudo, fazer crescer a nossa nação, porque nós estamos aqui para fazer uma reflexão daquilo que são os problemas, as dificuldades e até tudo que tem de bom neste Moçambique. Então, desde já, para começar, era mesmo lamentar e pedir desculpas a todos aqueles que nos acompanham todos os domingos nesta televisão. Agora, indo para aquilo que é o meu ponto prévio, eu tive o privilégio, digamos assim, de visitar os centros de acomodação daquelas pessoas que foram vítimas das últimas chuvas, ou das chuvas que se fazem sentir que se fazem sentir na nossa província. Para mim, eu ia primeiro ia pedir a todos aqueles que se fazem, não sei se têm o privilégio de nos ver, mas em alguns centros eu notei que existe uma televisão lá para se acompanhar as notícias, informação, etc. Era pedir às pessoas para que não se dispersassem dos centros de acomodação, porque criam
alguns problemas de logística nos centros. Ora, aquele número que as pessoas, que os agentes, os chefes dos centros tiram na noite, não é o mesmo que tem de manhã, não é o mesmo que tem a hora do almoço. Quer dizer, isso cria uma confusão naquilo que é a logística. Faz-se o número de refeições, afinal não está, o número de pessoas é inferior, porque o que também notei é que as pessoas ao longo do dia voltam para as suas zonas de residência e só deixam crianças no centro, e isso, quer dizer, eu até fui a algumas zonas residenciais e acabei por encontrar as pessoas estão preocupadas em recuperar os seus bens, quer dizer, tirar das casas para pôr a secar e ver os animais, quer dizer, é uma situação muito dramática que as pessoas vivem naquelas zonas afetadas. Elas perderam tudo, estão desesperadas, tentam recuperar a todo custo aquilo que perderam. Então, fazer um apelo a todos que nos assistem, vão deixar aquele pouco que têm nos centros de acolhimento, ou mesmo existem locais em que recebem as coisas. Por exemplo, as pessoas têm problemas de falta de água potável para beber, não têm água, irem deixar o máximo de número de água engarrafada. As pessoas não têm sítios para dormir nos centros de acomodação, que seja uma esteira. As pessoas estão a dormir no chão, ou põem uma capulana e repelente ou dragão, aquilo está cheio de mosquitos. Nós já ficamos ali até 20, 22 horas. É uma situação dramática e fazemos apelo a todo mundo para essas questões pequenas, fazerem chegar aquelas pessoas lá, porque de verdade é uma situação e nós temos que criar uma empatia, pormos no lugar daquelas pessoas de certa forma, senão aquilo cria um problema psicológico muito grave. Estão ali senhoras que não sabem o que fazer, perderam tudo. Então é este apelo que eu faço a todo mundo para chegarem aos centros de acolhimento e contribuírem com alguma coisa. Pelo menos nesse quesito que eu disse, coisas pequenas, água, esteiras, dragão ou repelente, porque alimentos há muito, as pessoas vão deixando, as empresas estão a contribuir muito, mas água é necessário mesmo, as pessoas não têm água para beber. Muito bem, obrigado Camilo pelo ponto prévio. Augusto Pelendo, o que nos traz este noite como ponto prévio? Bem, é assim, nós como país, como sociedade, como Estado, em algum momento temos que ter um plano de saneamento do meio, porque está claro que os últimos tempos, desde 2000 para cá principalmente, embora bem antes já assistíamos essas intempéries, esses eventos naturais, não é? E já se prevê que o mundo, cada dia que passa, essas situações, a tendência é piorar. Por isso que é uma necessidade clara de termos um plano nacional de saneamento do meio. Porque se não termos este pensamento, vamos cair numa situação de um desastre natural. Eu estava a observar o que aconteceu na Turquia, em que depois dessa tragédia houve a responsabilização de todos os arquitetos que construíram aqueles prédios, porque de antemão sabiam que aquelas áreas eram áreas de riscos para ciclones, e porque não cumpriram todos os trâmites legais, ou as posturas, ou o que era necessário para que as obras tivessem resiliência para resistirem os terremotos, aquelas pessoas foram responsabilizadas de uma forma muito forte, estão detidas principalmente. Por isso que eu chamo essa atenção de Moçambique hoje, principalmente os municípios, distritos, governos provinciais, o governo central ter um plano nacional de construção de infraestruturas com resiliência,
de criar valas de drenagem em todas as cidades, municípios, para evitar com que o cidadão, no pouco que ganha, faça o seu sacrifício, chega, depois de um ano, vem as intempéries, perca tudo. E isto, quando chamo de uma reflexão nacional, é porque cabe a um governo que está a governar o país ter esta responsabilidade de criar essas políticas, essas infraestruturas para o benefício da sociedade. Hoje, a cidade da Matola está no inferno total, e o que mais me deixa preocupado é que há 2 semanas estamos neste inferno das águas, e o presidente do Conselho Municipal está no Brasil a participar do Carnaval. Ou seja, temos nós dirigentes insensíveis ao sofrimento das pessoas. Não só insensibilidade, mas a falta de capacidade de resolver os problemas do povo. Temos que lembrar que Calixto Costa vai completar 10 anos na governação do município da Matola. E os problemas que hoje enfrentamos são os mesmos que quando ele entrou a governar a Matola já estavam lá. Ou seja, Calixto Costa, o Partido Frelimo, na Matola, entraram para governar, antecedendo o outro candidato, outro presidente da Frelimo, deixaram-nos, o outro de Nhancali deixou os mesmos problemas. Calixto está prestes a sair a deixar os mesmos problemas. Vem aqui a questão. Houve um manifesto eleitoral, houve uma campanha eleitoral, houve promessas feitas à população para resolver os problemas e tudo isso não aconteceu. Urge aqui uma reflexão. O que é feito desses candidatos ao presidente do município, da República, que vêm, fazem promessas e depois não cumprem? Qual é o quadro legal para podermos penalizar essas pessoas? Turquia hoje está a penalizar todos aqueles que não cumpriram. Agora, esses governantes, hoje na Matola, as pessoas perderam tudo. Jovens que sacrificaram anos, perderam tudo por causa dessas chuvas. Há pessoas com as suas viaturas, como eu sempre digo, minha viatura é um barco. Nós hoje estamos a viver como peixes. As moças, as senhoras, para irem trabalhar, têm que sair com um copo de água, com chinelos, com biqueiras na pasta, só lavam os pés quando chegam ali na estrada. O pequeno comerciante, a sua barraca está debaixo das águas. Mas a quem responsabilizamos se nós pagamos as nossas taxas? Se houve alguém que prometeu que ia fazer valas de drenagem e não o fez. Agora, vi esta semana, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, o presidente Inhus foi na Marinha, ali em Catembe, apresentar barcos da Marinha de Guerra. Vem em minha questão. Para que tudo isso? Nos apresentar-se quando houve, na semana passada, a tragédia em Boane, o NGD, o governo provincial, o governo central disse que não tinha meios. Agora o presidente Inhus aparece com as câmeras de televisão, fotografia, a nos apresentar barcos que estão ali na Marinha. A questão que me vem à cabeça, não está o presidente Inhus a nos sabotar? Muito bem. Não estará o governo da Frelimo a sabotar o povo moçambicano? Se existiam os barcos, por que deixaram as pessoas morrer? Por que deixaram aquela senhora dar parto em cima da árvore? Por que deixaram aquela minha avó em cima da casa a chorar sem ter nenhum meio de socorro? Se não fosse o Camilo e seus amigos, se não fosse o Pelembe e os seus amigos, se não fosse o Massango, o Xirinza com seus amigos, a irem lá socorrer com os meios próprios daquela população, do governo, nada apareceu. Obrigado, então, Pelembe. eu sinto, Isaac, amigos telespectadores, eu sinto que há algum pecado que nós cometemos para a Frelimo. E eu quero aproveitar para o Camilo, que é membro da Frelimo, para o presidente Inhus, qual é o mal que nós fizemos para os senhores? Qual é o pecado que nós cometemos? Se nós fizemos alguma coisa, que nos digam para a gente pagar e nos deixarem livres. Obrigado, Augusto Porque Pelembe. esse sofrimento, Isaac, não é justo. Estavam ali os barcos. O presidente Inhus tirou foto com barcos ali na Marinha. Por que não levaram aqueles barcos? Deixaram as pessoas morrerem. Obrigado, Pelembe. Muito bem. Sabes, até o sobrinho de Tobias Dai perdeu a vida por causa das enxurradas. Ou seja, a incompetência, a falta de capacidade de solução dos problemas, até eles, os dirigentes, são afetados Muito bem, por causa Pelembe, o tempo já dessa está a incapacidade de resolver. Entreguem um país a quem sabe Massango, governar. muito Estamos obrigado, Pelembe. cansados.
Massango, obrigado. Qual é o seu ponto prévio para esta noite? Muito obrigado. Eu escolhi o meu ponto prévio desta noite, a situação, o dilema dos transportes em Moçambique. O dilema dos transportes em Moçambique. Na sexta-feira, nós registramos uma chuva durante o período de madrugada e, segundo fontes dos serviços meteorológicos, a precipitação naquele período era mais ou menos de 100 milímetros. Quer dizer, em pouco tempo, mas uma grande quantidade de água, de chuva. Mas a questão fundamental que eu trago é mesmo o dilema dos transportes. Está mais que provado que a política do sistema de transporte em Moçambique, de cada dia que passa, perde o seu valor e a gente vemos multidões a sofrerem nas paragens. Eu saí naquela sexta-feira, à semelhança daquilo que tem acontecido nos outros bairros da minha zona, 1º de Maio. Para sair da minha casa para uma terminal mais próxima, no 1º de Maio, não havia transporte. E quando chego na terminal 1º de Maio, encontrei lá muita gente que estavam ali, outros às 5 horas, desde as 5, 6 horas, 7, 8. Eu cheguei ali 9 horas, não havia transporte. Depois apanhei um carro que me leva até T3. Quando chego na T3, encontrei os mesmos problemas de tanta gente à espera, de carros que vão para a cidade de Maputo, de carros que vão para Matola, de carros que vão para Boane e de carros que vêm dos outros cantos, não é, cuja terminal é exatamente ali. Fiquei bastante preocupado, olhando o nível de sofrimento que as pessoas estão, de facto, a passar quando nós debatemos o dilema dos transportes em Moçambique. Eu, pensando naquela sexta-feira, disse o seguinte: eu gostava de convidar o ministro Magala, que é o atual ministro dos transportes, para que ele saia do gabinete e empreste a capa do cidadão, vai numa paragem, onde estão lá pessoas à espera do transporte. Primeiro, nós estamos num dilema em que os transportadores querem subir o chape. Quem vai ficar afetado aqui é o cidadão pacato. 2, os próprios transportes não estão a garantir aquilo que é a eficácia do transporte de uma rota, por exemplo, daqueles que saem da Baixa para Albazine. Vou dar um exemplo. Ele saindo do carro da Baixa para Albazine. Significa que o carro que vai para Albazine, alguém chama primeiro Praça de Zé Rocha, depois chama Chiquelene, depois chama Magoanine, e o carro chega Quer dizer, na mesma viagem, os cidadãos chegam a pagar, digamos, 3 ou 4 viagens no mesmo carro. As pessoas que saem da Matola, isto não só se nota aqui ao nível da cidade do Maputo, estamos a falar em quase todo o país. Isto está sufocando o bolso dos cidadãos. Quando nós falamos do dilema dos transportes, sobretudo quando há chuva, nós estamos a notar, eu queria pedir ao ministro Magala, por favor, senhor, saia do gabinete, vá nas terminais, deixa de vestir o fato, saia a paisana, vai nos transportes, nas terminais ou nas paragens intermediárias, para ver a anarquia de um determinado grupo que está lá, chamados mujeiros. A anarquia de um determinado grupo que está lá, de indivíduos que, em vez de levar a viatura para a rota da faixa, não é exatamente esta coisa. Isso está-me a deixar, de facto, preocupado. Quando nós discutimos a questão dos transportes, olhar um país como este, populista, nas eleições de 2019, de repente nós vimos um boom
de mais bombos que foram distribuídos à Associação da Federação dos Transportes de Moçambique, a tal FEMATRO. Se nós olharmos os tais 1000 mais bombos, hoje não chegam a 200. A maioria parte dos mais bombos estão nos parques. Muito bem, Massango. 2. A agência metropolitana, no meu ponto prévio, fala em trazer, digamos, 50 machibombos. Esses tem um nome aí. Nós, na altura, lá para os anos 80, chamávamos de Hungria aquilo. Mas bombos articulados. Mas há necessidade de se trazer mais bombos articulados hoje, no lugar de olhar a questão do governo de Moçambique importar os machibombos para serem distribuídos em zonas periféricas. Muito bem, obrigado, então, Massango. eu queria trazer exatamente este assunto e ao mesmo tempo pedir ao Isaac. Eu não sei se tenho azar consigo. Quando eu estiver a falar, me deixe terminar. É questão de tempo, Massango. Independentemente do tempo, quando eu estiver a falar, deixe-me eu terminar o meu fim Eu de mandei para pensamento. a todos que já deixaram aqui os seus pontos prévios. Shrinza, qual é o seu ponto prévio para esta noite? Obrigado, Isaac. Obrigado aos telespectadores. Infelizmente não tenho um, tenho 3. Mas vou avançar pelo primeiro. O primeiro, quero saudar a Sua Excelência General, o Presidente General Yusuf Mahamat, por ter visitado os 4 centros de acolhimento que existem em Boa, e bem como a ponte que está próxima da indústria Compal. E dizer de que ele interagiu com os acolhidos e foi bom, bem como distribuiu, fez a entrega ao INGCD, bem como a Cruz Vermelha de Moçambique, aquilo que alguns de má fé e mal entendidos dizem de que são 2 pacotinhos de massa esparguete de marca plana. Mas vale a pena ele que distribuiu os tais 2 pacotinhos. O presidente do partido deles distribuiu o quê? Porque até primeiro o tal presidente deles veio 5 dias. Apareceu 5 dias depois de ter estado em Pemba, numa grande banga, cheia de meninas como sempre. Porque não é a primeira vez, de outra vez, estava-se a morrer em Cabo Delgado e ele tinha pego o transporte para a Suazilândia ir assistir o Festival de Caniço. E como sabeis, aqueles festivais, geralmente, as senhoras aparecem com o peito livre. E segundo, ponto prévio, por favor, apelar para que a Assembleia da República seja um lugar onde que debate-se a prontidão para melhorar a vida dos moçambicanos e não ser um local onde que só passa essa vida a aplaudir-se. Como sabeis, há uma bancada, aliás, aprendi de que na Renamo não há fantasmas. A bancada maioritária da Frelimo, depois do presidente da Frelimo, em sede da sessão, ter aparecido a dizer que não vai pagar o 13º. Levantaram-se e aplaudiram. Aplaudirem uma violação. Assim como agora, sei de que vamos discutir isso, mas é bom que eu faça enquadramento agora. Está-se a criar um grupinho, não é uma comissão, que é um grupinho interministerial ou intersetorial, para se discutir se deve ou não haver eleições distritais. Um grupinho que está para debater e discutir o assunto de uma lei, de um assunto que consta na Constituição da República. Então, para dizer que isso é mau, e é mau mesmo, mau de verdade, não podemos cair nessa. E eu paro por aí.
Obrigado, Shrinza, pelo seu ponto prévio. Fim este momento, vamos sim olhar para o tema que vai arrancar com o debate político de hoje sobre a questão das eleições distritais. Shrinza acabou aqui fazendo menção do nosso primeiro tema, que a Renamo apresentou, portanto, um projeto de lei atinente às eleições distritais para a discussão na próxima sessão no Parlamento, mas a Comissão Permanente da Assembleia da República retirou da agenda. É uma questão que vai ficar na mesa e, Camilo, arranco consigo. O que significa para si esta retirada de um assunto que está plasmado na Constituição da República, se não me engano, no artigo 311, atinente às eleições distritais? Qual é a sua análise, qual é a sua visão perante este fato? Bom, a Renamo leva este ponto para discussão na Assembleia da República agora. Ora, vejamos. O Presidente da República, quando foi para dar o informe anual, não é? No ano passado, sugeriu uma comissão para poder fazer uma abordagem em torno da questão das eleições distritais de 2024. Onde é que o Presidente da República sugeriu isso? Foi na Assembleia da República. Onde está lá a bancada da Renamo, onde está lá a bancada do MDM, onde está essa pluralidade toda de representantes do povo, não é? Foi lá que o Presidente falou. Agora, a Renamo traz este ponto como discussão. A minha pergunta é uma: estamos a anular a comissão que foi sugerida na Assembleia da República? Porque essa comissão tem uma função, tem um trabalho a fazer. Como é que você leva um ponto em discussão de um trabalho que uma comissão foi incumbida de fazer que ainda não trouxe resultados? Então, é legítimo a retirada do ponto pela comissão permanente. Deixa a comissão trabalhar, trazer resultados, aí vai-se discutir. Agora, como é que queres discutir um assunto que ainda não tem resultados? É este o ponto. Camilo, aqui a grande questão que se coloca portanto, as eleições distritais fazem parte do pacote, do acordo assinado pelo malogrado Afonso Dhlakama e também o governo de Moçambique, isso em 2019. A questão que se coloca está plasmado na Constituição da República. Porque se pede uma reflexão de algo que já está plasmado na Constituição da República. Mas o que eu estou a dizer é que houve uma situação para fazer essa pergunta. Não é hoje você levar isso como agenda de discussão e ainda querer discutir porque está a retirar isso. Porque quando foi sugerido, isso foi num plenário. O Presidente sugeriu isso. A Renamo esteve lá. A Renamo queria que se recusasse que essa comissão existisse para poder levar isto como debate agora. É isso que eu estou a dizer. Se o Presidente da República está errado em ter feito essa sugestão, porque está plasmado já um acordo... Ninguém disse que o PR estava errado. Apenas eu não estou a dizer que tu disseste. Eu estou a dizer, se o Presidente da República estiver errado na sugestão da criação dessa comissão, porque a questão das eleições distritais já está plasmada na Constituição da República, então era naquele momento que a Renamo devia se opor. Não é hoje que a Comissão Permanente está a seguir a agenda. Este ponto não pode fazer parte agora do debate, porque existe uma comissão. Muito bem, volto a ser. Pelêmio, como é que olha para esta questão? Vimos o chefe de Estado por mais de 2 vezes a pedir, portanto, uma reflexão sobre a viabilidade dessas eleições. E desta vez a Renamo submete 2 projetos atinentes a esta questão de eleições. E a Comissão Permanente afastou da agenda da próxima sessão. Qual é a sua análise? Bem, eu não sei qual é a intenção do chefe do Estado. Eu acho que às vezes nós temos um chefe do Estado que gosta de nos levar a um entretenimento sem necessidade. Porque quando está instituído numa Constituição da República, que é a lei-mãe, a partir daí passa a ser de cumprimento obrigatório. Não faz sentido, na minha opinião e na opinião de vários juristas,
antes do jogo, tu traças as linhas gerais, as regras do jogo. Faltando um dia para começar o jogo, ou depois do jogo começar, você quer mudar as regras. É o que está a acontecer. Houve um acordo entre a Frelimo, o governo da Frelimo e a Renamo, em que dia 2024, em outubro, houvesse eleições distritais. A partir desse momento que houve uma reflexão, embora entre aspas, entre os dois partidos, não chamaram a sociedade, bem ou mal, porque o argumento que havia é que era para garantia da estabilidade em Moçambique. Todos nós, como defensores da paz, aceitamos, embora entre aspas. E foi colocado na Constituição da República. Me admira hoje. Não convidamos a sociedade moçambicana e o povo para refletir antes da assinatura do acordo, antes da colocação deste artigo na Constituição da República. Hoje, faltando um ano para as próximas eleições gerais, chamamos a sociedade para uma reflexão. Aliás, nós estamos a chamar a sociedade a refletir sobre a desobediência da Constituição da República. Me admira isso vindo do chefe do Estado, que quando jurou, na sua tomada de posse, jurou cumprir com a Constituição da República. Ou seja, disse ainda que ele é o guardião número 1. O alto magistrado da nação. É ele que nos chama a uma reflexão para desobedecer a Constituição da República. Muito bem. Agora, a Renamo, ou a oposição, ao colocar dentro da comissão permanente uma lei ordinária, não sei se Camilo não percebeu bem, o que foi colocado ali é a regulamentação, a lei que regulamenta as eleições distritais, as competências, a lei ordinária, como tem que ser, as competências, como é que se diz, a lei fiscal, tudo isso. Não estamos a discutir sobre a realização ou não. A Renamo não está a chamar a uma reflexão se há ou não há, porque a partir do momento que está na Constituição é de cumprimento obrigatório. Agora, me admira a Comissão Permanente negar essa pretensão. Ou seja, está claro que a Comissão Permanente, porque a maioria são do Partido Frelimo, tem ou seja, eles já têm tudo premeditado, já sabem que não haverá eleições distritais em Moçambique. Ao não aceitarem a regulamentação das eleições, é que já está claro, essa coisa do chefe do Estado nos chamar a reflexão, é nos entreter, é nos chamar de burro, porque a decisão já está tomada por não aceitar essa pretensão do partido. Porque o normal é que esta regulamentação, esta lei ordinária, já deverá ter existido após dos acordos, da assinatura, após da colocação na Constituição da República. Ano seguinte já deveria estar. Muito obrigado por ter dado esse ponto. Mas deixa muito obrigado por ter dado. Aliás, o chefe do Estado não falou na Assembleia da República. O chefe do Estado chamou-nos à reflexão dentro do Comitê Central do Partido Frelimo. Tome nota. Não foi na Assembleia da República. E entendo muito bem. Há uma coisa também muito importante aqui que temos que chamar a atenção a este Partido Frelimo que está a desorganizar o país, está a destruir o país. Não faz sentido nos chamar a reflexão. Não querem eleições distritais. Por quê? Se já existe um administrador, já sempre existiram eleições distritais. Eleições gerais, há eleições no distrito. Sempre houveram em todo o distrito, sempre há eleições. Não em distritais, mas no distrito sempre houve eleições. Agora, qual é a incapacidade que nós temos de fazer isso? Muito bem, obrigado, Augusto. Não sei, mais velhos, não sei se as eleições gerais do ano das eleições passadas, houve falta de dinheiro para fazer eleições no meu distrito ali na Manhissa, na terra dos meus avós.
Houve eleições lá no Taninga, na terra dos meus avós. Houve eleições. Agora, dizer hoje que não temos capacidade de fazer eleições distritais, sempre houveram eleições dentro do distrito. Sempre a CNE teve dinheiro para fazer. Então, há aqui uma brincadeira, como é que chama? Uma má brincadeira do Partido Frelimo, que quer nos entreter e talvez quer aproveitar-se da mexida da Constituição para albergar o terceiro mandato do Filipe Jacinto. Muito bem, obrigado, Pelembe. Eu não sei se o presidente Nyusi não tem noção de que ele não está a governar bem. Pelembe, Não sei se ele não tem noção que o país está mal, que nós estamos mal, que ele está a destruir o país. Eu não sei se ele não tem noção que nós estamos a sofrer com a sua governação. Muito bem, Massango. Por isso, ele não sei porque que estão a insistir a querer nos impor o sofrimento Pelembe, que estamos a passar. Sabe, mas consigo. quero terminar. Só 30 segundos. Sabe, nós moçambicanos, não sei por causa de Xambetuana, aquela panelinha que nos dão quando éramos crianças, não sei. Talvez de mancar só Xambetuana, fala camatito, que nos fecha os olhos para a gente não perceber que não estamos mal, que o país está mal. Não sei se é essa panelinha que os governantes tomaram quando é criança, que eles não estão a perceber que estão a nos governar mal, nós estamos a sofrer. Não é justo o que eles estão a fazer com o povo moçambicano. Pelembe. Massango, qual é a sua análise? Acha que esses pedidos recorrentes do chefe de Estado constituem uma ausência de vontade por parte do seu partido em avançar com essas eleições? Uma das coisas que eu gostava que a gente discutisse aqui é, se calhar, recuarmos um bocadinho para o AGP, em 1992. Quando a assinatura dos acordos de Roma, eu me lembro que dos protocolos de discussão para a paz já se avançava na altura as eleições, olhando o universo dos distritos que o país tinha na altura. Hoje estamos a falar de 163 distritos em todo o país. Mas, por outro lado, há uma necessidade de nós refletirmos aqui o papel da Assembleia da República em Moçambique, o papel dos deputados. Enquanto os nossos legisladores em Moçambique dependerem de todas as propostas de lei vindo do Conselho de Ministros ou do Governo do dia, nós continuaremos a ter, de facto, esses problemas que enfermam o país. 2. A questão da violação flagrante da nossa Constituição. O nosso colega do painel, o Pelembe, dizia que o Presidente da República, no dia da tomada de posse, ele jura a cumprir a Constituição. Diz, jura em minha hora, não é? Cumprir a Constituição. Por que hoje as eleições de 2024 está a tornar-se um debate nacional? Se está plasmado lá na Constituição da República. Uma coisa é nós estarmos a pensar num processo da descentralização ou num processo gradual. Nós estamos a falar de eleições que já estão plasmadas na Constituição da República. O que é que aqui mudou de um momento para o outro? Por que é que a discussão agora está em torno disso? Porque, na verdade, nós queremos recordar a opinião pública. Não foi em sede do Parlamento, foi em sede de um partido político. Não é? A haver esta pretensão da discussão sobre as eleições de 2024. E hoje o debate está na senda do formato em que nós, de facto, nos encontramos. Mas, por outro lado, vamos analisar a questão da descentralização. Será que a descentralização em Moçambique tem aquele impacto desejado que nós queremos? Não, não tem. Será que esta mexida do xadrez político tem o impacto que nós desejamos na democracia? Também não. Ora, vejamos. Nas eleições de 2019, de forma forçada, nós sabemos que houve, de facto, um acordo
entre o governo de Moçambique e a Renamo, derivado aquele barulho que o líder da Renamo na altura fez por causa das eleições provinciais. Veja o que aconteceu na altura. Foi introduzido aqui a figura do secretário do Estado. A figura do secretário do Estado não foi introduzido por acaso. Foi introduzido porque na altura se vaticinava que a oposição ganhava. Mas não é exatamente aquilo que aconteceu. Olha, nós estamos hoje a debater aquilo que está na Constituição. Há uma comissão que está sendo criada, não é para debater aquilo que está na Constituição. Qualquer um precisa, de facto, de se questionar. Mas o questionamento, na minha ótica, ela pode vir num contexto em que nós queremos as eleições ou não queremos. Mas o meu colega do painel, Pelembe, levantava de facto este questionamento porque nós sempre tivemos as eleições, embora dita eleições gerais, mas as eleições se fazem nos distritos. Em nenhum momento a eleição em Moçambique se fez ao nível da província, faz na província, que é composto por distrito, posto administrativo, localidade, bairro, até ao quarteirão. Então, significa que nós temos, de facto, esta capacidade. Agora, a recusa pela comissão permanente em acolher a proposta da Renamo. Isto é uma matéria de reflexão das maiorias que Moçambique sempre tem tido ao nível da Assembleia da República. Em nenhum momento nós vamos ter uma democracia consolidada no meu país quando nós continuarmos com as maiorias. É por essa razão que queremos alertar a opinião pública que Moçambique precisa de discutir as eleições. Não basta nós termos eleições, mas sem discutirmos as eleições, porque o que eu sinto desde 1994, nós temos tido eleições para acomodar interesses de partidos, não para acomodar interesses nacionais. Os interesses nacionais passam pelo facto do povo moçambicano, dos cidadãos sentirem-se, digamos, dentro do próprio processo. Sabe por que eu digo isso? É a questão da governação. Nós sentimos a fragilidade da governação. Nós sentimos que algo não está bem com o processo eleitoral. Então, daí que quando é o próprio proponente máximo do país a propor, mas nós temos certeza que o Filipe Nyusi, não porque entendeu o que deveria dizer, aquelas informações vêm do partido. Então, ele, na qualidade do chefe do Estado, tinha que apresentar a proposta, a preocupação de que há necessidade de se discutir o que já está plasmado. Se nós observarmos, caro jornalista Citoi, está lá na Constituição da República. Por que nós queremos... E há uma outra particularidade em termos da consulta. Se Moçambique não quer as eleições distritais, por que nós não consultamos o povo através de referendo? Por que nós não consultamos o povo perguntar se vocês querem as eleições neste modelo, o povo dizer sim? Porque o referendo é sim ou não. Obrigado, se o povo dizer sim, então pronto, teremos as eleições. Se o povo dizer não, logicamente nós não teremos. Obrigado, Massango. Shirinza queria reagir face ao que terá dito Camilo. Tem apenas 1 minuto antes de irmos ao encontro do nosso tema. Eu até já me esqueci. Porque depois dele pensei que ia me dar os tais 20, 30 segundos que tenho direito. Mas passou a palavra ao Augusto Pelé, depois passou ao João. Não, mas em todo caso, com relação à retirada dos 2 projetos da Renamo na comissão permanente, através da maioria que eles ostentam lá, é o grande reconhecimento de que eles não têm nenhum argumento acerca disso. Se não vejamos, é regimental que um deputado, através da sua bancada, apresente qualquer que seja proposta e deve ser aceite. Não olharam para isso. Segundo, estes 2 projetos não tinham nada a ver com se haverá ou não a realização
Xerinza, em Moçambique, as leis, quando é para pobres, funcionam. Quando é para interesses, não funciona. As leis, quando é para te prender, usam as leis. Mas quando é para o interesse de um determinado grupo, aí já não se observa as leis. Na verdade, é regimental. Por que é que, quando é regimental, não se olha o regimento, aí olha-se a maioria? É porque não há respeito pela lei. Muito bem. Xerinza, pode... Sim, como eu vinha dizendo, o que nós sabemos, eu não sou jurista, sou um cientista político. O que consta na Constituição da República não se discute. E ele tem que saber de que o único órgão que pode mexer a Constituição da República é a Assembleia da República. Nem o Conselho Constitucional não pode. Muito bem. Com o muito bem que a gente tem que parar. Não consigo. Obedeço. Não, obedeço. Muito O bem, que vamos- é de fazer? Vamos olhar para o nosso... Primeiro não deu para eu me defender pontualmente. E agora está-me a cortar para que eu não continue a falar. Xerinza sempre a reclamar em cada edição. Não, mas graças a Deus estou a reclamar coisas com lógica. Muito bem, vamos, questão de tempo, Xerinza, vamos olhar para o nosso segundo tema. A Rede dos Direitos Humanos de Moçambique diz que se o INGD tivesse aplicado bem os fundos, as falhas no apoio às vítimas das cheias não teria acontecido. Ou seja, a má aplicação dos fundos para pessoas vítimas das cheias na província e cidade de Maputo e não só. Camilo Voassi, qual é o seu comentário face aos pronunciamentos desta ONG que acusa o INGD de má gestão dos fundos para as pessoas vítimas das cheias? Bom, nós em alguns programas passados já tínhamos falado em torno deste assunto do INGD. O que falta efetivamente é mão pesada, responsabilização de atos, porque é inconcebível que uma instituição do nível do INGD cometa erros e atropelamentos básicos de procedimentos. Primeiro, quando se assina acordos de desembolso de dinheiros, principalmente de instituições como do Banco Mundial e outras, há procedimentos que estão lá no contrato para a alocação desses meios e o INGD falhou nos procedimentos. Então há uma questão de responsabilização. Agora, em relação a este evento natural que aconteceu na província de Maputo, onde o INGD, que já mudou, já foi INGC, e ao longo deste tempo todo, esta instituição, mesmo mudando de nome, adquiriu meios para fazer face a várias situações pelo qual é o escopo desta instituição. Para mim, é revoltante quando a gente recorre a esta instituição, depois destes anos todos, tu não consegues ter meios funcionais para resgate, porque em outras situações nós vimos, quando houve a situação na zona centro e norte, o INGD apareceu lá com barcos, drones, etc., para poder localizar as pessoas. Onde é que estão esses meios? Por que esses meios não são chamados para esta situação? Então, são essas situações pelo qual nós acabamos por nos interrogar. Efetivamente, esta instituição faz, digamos, guarda os meios, não é? Que adquire ao longo desses anos, faz manutenção, porque nós perguntamos todos os dias como o INGD continua a trabalhar nos moldes, digamos, hoje em dia, nos moldes arcaicos. Não faz sentido, com os dinheiros todos, que depois nós soubemos há bocado que houve um fundo do Banco Mundial que sofreu desvio de aplicação.
e pelo qual no contrato estava bem explícito para que era o dinheiro. Então, falta mão pesada nas instituições. A Procuradoria-Geral da República tem que entrar, temos que ter ações criminais para pessoas que fazem atropelos nessas instituições, porque acabam por prejudicar aquilo que é efetivamente o bem mais precioso de uma nação. Muito bem, obrigado, Camilo. Pelembe, o INGC tem falta de um pouco de tudo para fazer face às cheias no nosso país. Aqui já se fala de má gestão dos fundos. Lembremos o caso, conforme aqui citou Camilo, da polêmica entre o Banco Mundial, daquele apoio, tanto em que o banco fez e o INGD não fez uma boa aplicação. E hoje aparecem ONGs a criticarem o INGD pela má atuação face a este fenômeno. Bem, não é só má gestão que afeta ou infesta o INGD. Primeiro, a sua planificação, o seu modus operandi. Porque não faz sentido virmos com desculpas farrapadas. Eu não acredito que a África do Sul, a Suazilândia, fizeram descargas sem pré-aviso. De forma espontânea e imediata. Houve algum preparo, houve algum aviso para Moçambique e que este aviso não foi respeitado. Eu até vi um comunicado nas redes sociais do INGD ou da AEAR, uma coisa assim, Área Sul das Águas. Eu não percebi se é para gente que vive na cidade, tem televisão e tem rádio. E aquelas pessoas que não têm essas condições. Ou seja, é uma mistura de irresponsabilidade que infesta o próprio INGD. A partir da planificação. Estamos, vou dizer a partir de 2000, porque é um ano que tivemos a cheia de 2000, o ponto mais alto. Até hoje, o INGD não tem um helicóptero. O INGD só tem 3 barcos. 2 deles que não... Um estava em Belém, estava a caminho para Maputo. Os 2 que estavam aqui não podiam, pela capacidade, a maré como estava um pouco baixa, não podiam penetrar ali. Ou seja, estamos há 47 anos de independente, num país que é vítima de intempéries. O nosso Estado, o nosso governo, nunca organizou, nunca teve capacidade de ter uma organização da INGD com barcos, com helicópteros, e com capacidade para fazer face a essas intempéries. E o Camilo falava chamava atenção à Procuradoria para ir trabalhar. A Procuradoria já foi. A Procuradoria já deteve alguns quadros do INGD. E sabe o que aconteceu? Foi o dinheiro da própria INGD que foi pagar os advogados e ainda pagou calção. É isso que deixou o Banco Mundial irritado, porque... Foi alguns quadros do INGD que eu até conheço, que estão ricos à torta e à direita, vivem a francesa, estão cheios de dinheiro às custas do sofrimento do povo. Estão aí, não sei se estás a perceber, roubaram a instituição e é a própria instituição que ainda paga a calção para esses senhores. Então, nós estamos numa organização desorganizada. Mas é disso que eu estou a falar. Não, eu estou de razão. É disso que eu estou a falar, exatamente porque se houve detenções, não é? E ainda usou-se o erário público, ou do Estado, neste caso, para pagar a calção, isso ainda é muito mais grave. Isso ainda é mais grave. É por isso que eu estou a dizer que as instituições de direito que controlam esses fundos tem que entrar no INGD para poder... Eu me junto a ti nessa preocupação, mas nós temos um Estado, uma Procuradoria, um Tribunal, uma Justiça que está infestada, que me parece mais uma célula de um partido político que é o seu, do que uma justiça para resolver os problemas do cidadão. Porque já deveriam estar detidos esses senhores, mas estão ali. Por quê? Uma parte do dinheiro do INGD vai fazer campanha do Partido Frelimo. Isso é especulação. Deixa eu terminar. Eu desafio aqui, desafio mesmo. Camilo, eu te desafio, estaremos aqui até próximo ano, até onde Deus quiser, ainda que não estejamos aqui num programa, vamos nos encontrar. O dinheiro do chefe do Estado
Os 10 milhões, 11 milhões ou 10 milhões que vão para as pessoas das cheias, os 300, 500, o chefe do Estado anunciou. Eu te desafio, daqui a um ano vamos ver se construíram casas para aquelas pessoas. Havemos de ver os gestores do INGD com barrigas grandes que nem o Peleme. Vamos ver tantas estruturas ricas. Sabes, Camilo, eu sou moçambicano da GEMA mesmo, da primeira linha. Esse negócio do INGD, todas as vezes que há cheias de intempéries aqui, há negócios, até nos ligam. Você não tem uma empresa para metermos dinheiro aí, para justificar, não tens faturas aí, para justificar o dinheiro do INGD. É verdade. Quem está me assistir sabe que isso acontece. Muita gente vai enriquecer. Nunca fiz. Já te ligaram? Já me ligaram e nunca aceitei. Você não denunciou? Vou ir denunciar a quem está me ligando, se é onde eu devo ir denunciar. Muito bem, obrigado, Pelembe. Massango, qual é a sua análise? Como é que olha para a atuação do INGC atualmente? Olha, há um dado muito interessante desta grande discussão, considero aqui debate. Eu sempre tenho dito aqui, quando nós debatemos assuntos de natureza climática, que Moçambique é vulnerável a eventos extremos como cheias, secas e ciclones. Eu devo dizer uma coisa, meu caro amigo Isaac. Pouco depois da independência de Moçambique, Moçambique como país registra em 1977 as primeiras cheias na Baixa do Limpopo. Não é? Na Baixa do Limpopo. Nós tivemos as estiagens, não é, nos anos 80, 81, 82, e em 1985 nós tivemos as cheias aqui na zona sul de Moçambique. Estou a falar do rio Maputo. Ao longo desse todo o tempo, Moçambique já terá registrado cerca de 87 eventos extremos. Este número, na minha ótica, deve servir de lição através de várias comissões de trabalhos, através de estudos. Se nós observarmos, por exemplo, aqui nas universidades, a Universidade Eduardo Mondlane, sobre a questão de eventos extremos em Moçambique. O pico disto foi no ano de 2000, que nós tivemos aquelas cheias que alagaram pela segunda vez a Baixa do Limpopo. E nessa altura, essas instituições já existiam. O INGD vem do INGC e vem do DPCCN. Desde lá, estamos a falar de uma instituição que tem mais ou menos, em termos de vida, 35 anos. Não seria hoje que nós estaríamos aqui a discutir a capacidade da resposta exatamente desta instituição. Quando eu falo da vulnerabilidade do nosso país, do ponto de vista geográfico, então significa que nós temos que ter um governo que deve responder de forma rápida, não é? Qualquer tipo de evento. Olha, no dia 23 de fevereiro, já a próxima semana, segundo a previsão do Centro de Aviso Prévio daqui da África do Sul, Moçambique vai estar um ciclone. Nós estamos neste preciso momento aqui numa situação bastante penosa de chuvas que estão a registrar, mas por outro lado devo dizer o seguinte: em novembro do ano passado, a Organização Mundial de Meteorologia, através desse centro que está aqui, já havia anunciado para Moçambique que no ano de 2023 já havia de chuvas que começam de janeiro a março deste ano. Mas é aquilo que nós todos sabemos. Quando há intempéries, o que é que acontece no meu país? Quando há intempéries, os resultados são exatamente estes. Olha, o governo de Moçambique anunciou esta semana as medidas do chefe do Estado, e nós todos tivemos a ocasião, por isso estamos a falar dos 305 milhões de meticais que vai ser doado pelo Banco Mundial. Estamos a falar de 205 que também foi acionado. Estamos a falar de um fundo soberano que dizem que poderá ser, e também estamos a falar de 10 milhões. Será que todos esses dinheiros aqui respondem àquilo que é o anseio do povo? Não, não está a responder.
Não está a responder por quê? Porque nós olhamos as calamidades naturais, nós olhamos os eventos extremos como fator para algumas pessoas tirarem de facto proveito. Eu estava lá em Campoano, acompanhar a ação de alguns grupos. Meus irmãos, nós não podemos olhar as calamidades que ceifam a vida das pessoas, os outros fazerem as campanhas políticas. O que eu sinto, me parece que alguns partidos no terreno estão a aproveitar o impacto do sofrimento do povo para fazer, mas com enfoque o governo do dia. Olha, Isaac Stoy, sabe o que o povo quer hoje? O povo não quer visitas, o povo quer solução. O povo não quer que alguém vá lá para sorrir com eles, fazendo, digamos, de lágrimas do crocodilo. O povo quer solução. Se você olhar o nível do impacto da devastação das águas, ainda bem, porque quando as descargas começam no rio Ombiluse, é aí que o governo deve ter reagido. Porque nós temos a Marinha aqui. Nós temos a Marinha. Aqueles militares ali têm, de facto, um papel bastante interessante ou preponderante na proteção civil. Mas em termos do acionamento, quando é que foram acionados? Muito bem. Então, tudo isto aqui, o que é que nós queremos dizer? Moçambique, na minha ótica, eu fiz uma proposta na semana passada, quando nós estávamos a discutir isto, que Moçambique precisa de ter a autoridade nacional de gestão de calamidades. O modelo que está a usar com o NGD, de uma instituição que está acoplado na presidência da República, não ajuda para aquilo que nós pretendemos ter como o INGD tem que passar para uma autoridade que deve ser composto lá pelos meteorologistas, deve ser composto lá por geofísicos, deve ser composto por indivíduos, mesmo as universidades que estudam os fenômenos naturais. Então, tudo isto aqui queremos trazer como proposta, como ideias, para poder ajudar e não só olharmos as calamidades onde algumas pessoas vão ter. Agora, a inquietação desta organização, a ARDE, não é? Exato. Tem, de facto, a legitimidade porque eles estão no terreno a assistir. Mas, ao mesmo tempo, vê a incongruência da mesma instituição. As instituições da proteção civil não devem servir como instituições de natureza política ou de indivíduos que tiram proveito quando o país, de facto, enfrenta as calamidades. Obrigado. Shirinza, há relatos de desvio de produtos nos centros de acomodações na Vila de Boano. A ser verdade, como é que olha para esta questão? É verdade. Que eu mesmo fui abordado por algumas 6, 7 mamães que estão na cozinha a falarem disso. A massa da arena desapareceu. Sim, a tal massa. Os 2 pacotes, nesse caso. Sim. De que as 20 são obrigadas a não saírem daqui e encontram aqui, viaturas entram dentro e saem carregados. Tenho, até pena que não trago aqui a agenda, tenho nomes e contactos dessas senhoras. Então confirma que há este desvio? Sim, senhora. Há este desvio. Mas falando também da corrupção que está, porque essa coisa são portugueses da Frelimo, esconhoca, desvio, são portugueses. É português da Frelimo. É corrupção. E esta corrupção não está somente no IGCD. É claro, o INGC é pela 3ª ou 4ª vez. Mesmo quando aconteceu o IDAI, não apareceu aqui nos calhões sacos de arroz provenientes da Beira, ainda recordam-se. E eu denunciei isso nos órgãos de comunicação social. Agora, isso de que é desvio, não é desvio, foi roubo, corrupção. Porque em todas as instituições que estão sendo governadas pelo governo da Frelimo, existe isso. Então não podemos tomar isso de ano leve. Não podemos. E como é que olha para a atuação do INGD neste momento crítico? Se já apareceram dizer que não tinham capacidade. Mas se me permita, situação em 10 segundos, eu queria agradecer o esforço
das Forças Armadas, do trabalho. É verdade, em toda parte do mundo, quando há intempéries, é da responsabilidade das Forças Armadas num trabalho. Eu vi o grande esforço que está sendo, independentemente da ausência de meios, mas vão usando aqueles barcos. E um dado muito preocupante, o número de mortos já registrado em Moçambique está 98. É preocupante. Muito bem, Massango. O tempo já nos foge. Xerinza, termina o seu pensamento, por favor. Eu, quando há este tipo de eventos extremos, cortam-me logo. Eu já nem me recordo o que estava a falar, porque estou a pensar no sofrimento dos meus cidadãos que estão lá em Sofala, em que alguém aparece 5 dias depois, via aéreo, e só passeia e fala de pontes, em que a NGCD e o governo, a pessoa de Mesquita, trocam mimos. E nós estivemos lá, não chegamos a ver nenhuma ponte aérea. E essas pontes aéreas são os tais que fizeram com que... Pontes móveis. Sim. Muito bem, tenho aqui a indicação que o tempo já nos foge, mas vamos só deixar em jeito de comentário o nosso último tema. Só apenas 30 segundos sobre esta relação IGAD entre África do Sul e Moçambique, esse fenômeno dos sul-africanos queimarem as viaturas dos moçambicanos. Também, desta vez, na quarta-feira passada, os moçambicanos estiveram em algumas fronteiras bloqueando a passagem de viaturas com matrícula que ostentam a matrícula sul-africana. Pelembe, em 10 segundos, como é que olha para este cenário? Bem, depois da ida da ministra do Interior, e não havendo, depois não tivemos nenhum resultado, está claro que a nossa diplomacia é fraca. Acrescentando isso, apenas quero dizer, o governo tem que melhorar a vida dos moçambicanos. Criem condições em Moçambique para que o povo moçambicano não vá sofrer na África do Sul. Só isso. Melhorem a vida dos moçambicanos, tenham políticas acertadas de emprego para jovens, criem condições do mercado competitivo em termos de produto, produção, e vamos crescer agora. Tem aquele ditado que diz pobre não zanga. Por isso que muitas das vezes não fazemos nada com a África do Sul, porque dependemos, a economia de Maputo, Gaza, Inhambane e até o centro do norte depende da África do Sul. Se zangarmos como zangamos e fecharmos a N4 principalmente, quem vai sofrer são os moçambicanos. Por isso que eu apelo ao governo que tenha políticas acertadas para o desenvolvimento do nosso país. Porque hoje, com tantos recursos que Moçambique tem, já não faz sentido Moçambique ser um dependente a 80%, 70% do comércio sul-africano. Obrigado. Massango, em 10 segundos apenas, em 10 segundos, qual é o seu comentário? Olha, há um ditado que diz o seguinte: a árvore é conhecida pelos seus frutos, não é? Quem conhece Massango conhece o Partido Ecologista. O que com isso eu quero trazer? Nós estamos a olhar um cenário que está a acontecer, mas que, por outro lado, a nossa diplomacia não nos traduz naquilo que nós pretendemos como povos. Olha, a África do Sul de hoje não é a mesma África do Sul do tempo do Walter Sisulu, do tempo dos Mandelas, do tempo daqueles que em 1981, para quem se recorda, sofreram aqui na Matola, na proteção daqueles dirigentes. A África do Sul é outros. Os dirigentes que estão hoje estão a olhar o país num outro contexto. Então é lamentável aquilo que nós estamos a assistir. A nossa diplomacia não vai conseguir, porque teria resolvido a situação do Mido Macia, teria resolvido a situação da Diana, teria resolvido a situação de tantos outros moçambicanos, até da vinda de tropas sul-africanas para vir matar os nossos militares no nosso solo pátrio. Muito bem, obrigado. Camilo, qual é a sua opinião em 30 segundos, ou menos que isso? Bom, primeiro era dizer a todos aqueles que fizeram o bloqueio lá que a solução não é essa. A solução passa por esta conversa que a nossa diplomacia e o Ministério
do Interior está a fazer para podermos resolver esta situação. Independentemente de que possa advir disso, é difícil, de certa forma, controlar um certo movimento, digamos, isolado de um grupo de pessoas. Por mais negociações, porque é aquilo que nós dissemos ao longo dos programas, é que este fenómeno é um fenómeno novo. Então, a própria África do Sul, o governo sul-africano está à procura de saber o que está a acontecer em relação a isto e também responsabilizar aqueles que se fazem à rua. Então, quase pouco a nossa diplomacia pode fazer aquilo que os meus colegas de painel estão aqui a tentar dizer, que a diplomacia é fraca. É fraca no ponto de vista deles, porque efetivamente o que a nossa diplomacia pode fazer dentro de outro país? Quase nada. Dependemos daquilo que são os resultados que o governo daquele país nos traz. Então é isso que nós temos que esperar e dizer aos nossos compatriotas que a solução não é fechar ou bloquear a entrada de viaturas sul-africanas. Não passa por isso. A solução é esta, é que efetivamente procuramos encontrar um motivo, o que é que motiva a essas coisas para podermos eliminar. Fazemos apelo, é complicado, muitas pessoas vivem deste intercâmbio constante, diário, de passar para a África do Sul para a sobrevivência, mas é este momento de pedir às pessoas para se conterem um pouco até que as coisas estejam normalizadas. Muito bem, obrigado. Shirinza, em poucas palavras. Em poucas Deixe suas últimas considerações. Em poucas palavras, dizer de que é muito complicado, mas também que o governo de Moçambique, ou o governo moçambicano, nunca fez algo em prol da vitimização dos moçambicanos na África do Sul. A partir da xenofobia, imagine se tivesse sido tomado a posição, por exemplo, de angolanos. Não tiveram problemas de prenderem todos os angolanos que andavam com carta de condução angolana em Portugal e também fizeram o mesmo em Angola. E aquilo parou. Parou! Sabe o que é parar? Parou. Nunca mais aconteceu isso. Assim que agora, como houve esse bloqueio da entrada de carros com matrícula sul-africana e dos sul-africanos aqui em Moçambique, faz ver que as coisas vão melhorar. Muito bem. Obrigado. Senão vão me penalizar. Mas são últimas considerações. Não, nem dei minhas últimas considerações. Tá bom, porque estou a ser penalizado hoje. O tempo já nos foge. Estou a ser penalizado hoje. Está bem, está bem. Prossiga. Dizer de que todos esses problemas que aqui foram trazidos ao debate, a melhor maneira para resolver é todos nós, com igual ou superior idade de 18 anos, recensearmos para resolvermos uma parte em outubro de 2023 e outra parte em 2024. Muito bem, obrigado. Aqui tenho indicação que o tempo já nos deixa mesmo. Vamos colocar por encerrado a edição de hoje. Vemo-nos próximo domingo, à mesma hora, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. E brevemente você verá a FTV na TMT. Boa noite e bom descanso.